Olá, sou Geraldo Pereira, especialista em formar especialista. Estamos aqui em mais um podcast Além das Lentes. E se você clica aí, se inscreve, clica no sininho, porque hoje, e presta atenção nesse podcast de hoje que está especial. É algo que já mudou a minha vida, uma pessoa que vem criando tendência aonde passa, um mega empresário. Eu estou falando dele, Rafael Conelheiros, que é empresário, que é mentor, que é especialista em consultoria de imagem e visagismo. Você vai ver a hora que a câmera focar para ele, você vai ver o estilo dele. Presta atenção. Super Rafael, se apresente aí. Muito boa noite, quero me apresentar, meu nome é Rafael, tenho 37 anos, casado, pai de uma linda menina de 12 anos e hoje sou especialista em consultoria de imagem masculino, visagista e também sou empresário já há 12 anos no segmento masculino com barbearia na cidade de Marília. Hoje, uma das maiores barbearias do estado de São Paulo, com um time hoje de 17 barbeiros, completando aí os atendimentos e transformando a identidade visual dos homens. E para você que não curte ainda, você que não curte e não segue ainda a barbearia, o Rafael, você entra lá, clica, você vai ver que incrível. Cara, eu sou muito fã do Rafa, porque vou chamar você de Rafa, viu? Pode chamar, fica à vontade. A história desse empresário é incrível. Eu estava compartilhando, né, com a esposa dele quão incrível é o que esse cara fez na trajetória, na barbearia e a tendência, o que ele vem mudando na vida de vários homens, essa questão do visagismo, a consultoria de imagem, o quanto isso é importante, né? Eu sou uma dessas pessoas que me espelhei nele para mudar o meu estilo de vida, meu estilo de roupa. E eu queria que você falasse como isso me impactou. Várias pessoas que estão nos assistindo aí da ótica, você às vezes que tem uma ótica que vende para o público D e C, e você queria subir de nível, vender para um outro tipo de público, valor agregado, produtos de alta tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco o que essa consultoria de imagem, o que o visagismo transforma na vida de quem é um empresário, um gestor. Legal. É uma das coisas que eu gosto muito de compartilhar nas minhas redes sociais, né? Que quem se veste bem, se sente bem. E quando a gente se sente bem, nós vendemos melhor, né? A imagem hoje ela é muito mais do que uma simples palavra, porque nós entramos dentro de um ambiente com várias pessoas, nem sempre nós temos a oportunidade de se conectar e falar uma palavra com essas pessoas, mas nós podemos transmitir uma imagem para essas pessoas positiva ou negativa. Por isso que nós falamos que a pessoa que se veste de forma estratégica, ela se vende mais. Por quê? Porque nem sempre você consegue falar algo, mas sempre você consegue impactar e chamar a atenção das pessoas com a sua imagem. E quem se veste bem acaba chegando no ambiente se posicionando muito melhor, porque isso traz, na verdade, uma essência muito além do que simplesmente uma roupa, né? Eu falo que a roupa é simplesmente um acessório, mas o que traz o diferencial é a imponência que você acaba surtindo através do posicionamento com a sua roupa, se vestindo de forma correta. E a consultoria de imagem que nós trabalhamos hoje não é mudar quem é a pessoa, e sim personalizar a própria essência da pessoa de forma correta. Nós fazemos, na verdade, uma lapidação. É como se pegar um diamante bruto e extrair o melhor desse diamante, e não transformar, não descaracterizar esse diamante, e sim somente lapidar ele. Esse é o trabalho hoje da consultoria de imagem. Transformar um diamante bruto em um diamante valioso, sem perder a essência do diamante, que é o homem. Cara, muito incrível o que você falou. Sabe, eu tava pensando aqui, quando você tava falando, né? Que várias pessoas que eu converso, a pessoa fala, eu não quero mudar quem eu sou. Uhum. Essa é a minha essência, você dessa forma. E é muito importante até o exemplo que você deu, né? Sim. O diamante já tá ali. Sim. Ele já tem o seu valor. Sim. Eu só tô mostrando, expondo que ele já era, né? Correto. E muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez as pessoas nem vejam ela como ela já é na essência, né? Sim, sim. Hoje existem 7 estilos universais.
E dentro desses estilos universais, nós descobrimos qual é o estilo individual daquela pessoa, né? Que nós falamos que é o estilo primário. E através do estilo primário, nós também descobrimos qual é o estilo secundário, que é como essa pessoa gostaria de se vestir para passar a imagem que ela gostaria de passar ou ter os resultados que ela gostaria de ter. E aí o que nós fazemos com a consultoria de imagem? Nós pegamos a essência, que é o primário, e é como ela gostaria de se vestir, mas não representa ela, porque não é ela, é algo que ela acha que ela teria que ser. Então eu crio a essência dela, combinações de formas corretas para ela se parecer com aquele outro estilo que na verdade não é ela. Então eu somente lapido a forma essencial, a essência dessa pessoa. Então nós descobrimos qual é a primária e através da primária nós criamos para transmitir a imagem correta, que é aquilo como ela acha que ela gostaria de se vestir. Então isso é interessante a gente sempre enfatizar que existem 7 estilos universais. Não existe a forma correta ou errada de se vestir, né? E sim a forma com que a pessoa ela se sente bem, né? E muitas das vezes as pessoas ela acabam indo na manada. Então nós vemos ali um lindo look nas redes sociais, ou um artista, ou um influencer, né? Nós acabamos nos vestindo igual, só que aquilo ali representa ele. Não representa eu, né? E nós fazemos na consultoria de imagem isso, descobrir aquilo que te representa. E assim nós criamos a forma exata de você comunicar. É verdade, é o que fica bom no Neymar, talvez para mim não vai ficar bom. Correto, né? E também aquilo que a gente sempre fala, né? Qual é a imagem que você gostaria de transmitir e qual é a imagem que você gostaria de despertar nas pessoas, né? Então, quando você fala o Neymar ele é um elemento 100% criativo. Certo. Então, como ele é um elemento 100% criativo, ele é o brincalhão da bola, né, etc e tal. Então, se eles vestir muito executivo, muito social, não vai bater com a essência dele. Então, por isso ele acaba se vestindo daquela forma, sempre inovando em cortes, etc e tal. Então, não está errado. É a essência dele. E aquilo faz ele ser o Neymar, entende? Sim. E mesma coisa quando você pega outras referências como jogadores. Você vai ver jogadores que entram hoje numa apresentação, ele tá mais bem arrumado, ele tá super elegante. Por quê? Aquilo ali é a essência dele. Aquilo ali representa ele. Então é muito importante a gente enfatizar isso. Não é porque o Neymar se sente bem com aquela roupa que nós vamos se sentir bem, né? E aquilo representa a essência dele, não representa a nossa essência. Então, para quem está nos assistindo, eu sei que o podcast vai atingir as pessoas, né, do ramo óptico e pessoas que não são do ramo óptico, que às vezes tem um certo receio, né? Eu vou mudar o jeito de eu vestir, eu já não vou ser quem eu era ou nem quem eu gostaria de ser, né? Isso que você colocou, Rafa, foi categórico, né? Descobrir a sua essência e ver quem você gostaria de ser, quem você quer ser, né? Sim. Que as pessoas olham e falam, cara, o Rafa deve ser um empresário. Sim. Né? Sim. E esse exemplo que você deu, né? É bom que você fala e dá os exemplos que a pessoa consegue materializar, né? Essa questão, o Neymar vestido igual o Cristiano Ronaldo de terno. Sim. Não tem nem como, Não tem nem como. São totalmente diferentes as personalidades de um ou outro, né? E também o estilo primário, né? Aquilo que a gente fala, o Cristiano Ronaldo, ele já é uma pessoa mais família, ele passa essa questão mais, uma pessoa mais responsável, focado, né? O Neymar mais brincalhão, jogador de pôquer e etc e tal. Então, as roupas identificam quem é a pessoa, né? E uma das coisas que eu sempre falo, você não precisa ter para você ser. Então, primeiro seja, depois tenha. Né? Muitas das vezes a gente fala, quando eu me tornar, eu vou fazer. Não, primeiro você precisa parecer para depois você ser. Então você primeiro precisa mudar já a sua forma de se comunicar, parecendo aquilo que você gostaria de ser, para amanhã você ser. Né? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente espera acontecer para começar a fazer. Isso é verdade. E muitas das vezes não vai acontecer. Então primeiro comece a fazer para você depois acontecer. Isso eu falo que foi em mim, mais pra frente a gente vai contar um pouco sobre a minha história, né, do porquê que eu comecei a fazer tudo isso, e aí vocês vão entender o que eu quis dizer agora. Primeiro pareça, depois seja, né? Isso é muito importante. E seria minha próxima pergunta. Então vamos lá. Mande a pergunta. Como que começou essa sua transformação, né? Eu conheço você há algum tempo, né? E uma outra coisa que eu queria te perguntar junto também, né? Sim. Que eu acho que quem está nos assistindo ali,
que é de ótica, que quer mudar o nível da ótica e acompanhar também as vestimentas, né? Que faz parte. Quando você começa a mudar, as pessoas que estão em volta, como que isso você lidar com tudo, com essas opiniões, com... Legal, é uma pergunta bem complexa, mas eu gosto sempre de responder essa pergunta, porque é uma das coisas que eu falo sempre para os meus clientes quando nós fazemos a consultoria. Antes de startar a consultoria, a gente sempre faz uma entrevista. E dentro dessa entrevista, eu sempre comento que haverá pessoas que irão impulsioná-los e haverá pessoas que irão zoá-los. E tá tudo bem. Cada um tem um papel na sociedade também nessa sua transição, né? E eu sempre falo pro pessoal, tome cuidado para qual ouvido você dá, se é a que zoa ou se é a que te impulsione. Uma vez eu ainda brinquei com você lá na igreja, né, num comentário que você fez, assim, cara, de forma inconsciente, você me ajudou a mostrar que eu estava no caminho certo. Por quê? Porque a primeira vez que eu cheguei na igreja, todo elegante, né, quando eu fiz toda essa transição, você sempre falava, olha, o mestre das tesouras e agora a elegância em pessoa, né? E isso fez um marco naquilo. Por quê? Porque na verdade eu vi, eu estou no caminho certo. Sim. Estou sendo notado essa transição da minha imagem. Mas as pessoas mais próximas, que são os nossos amigos, né? Eles estão ali só para nos zoar, né? Então, aí vem com piadas, né? E etc e tal. E isso tá tudo bem, faz parte dessa transição. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado qual é o ouvido que a gente vai dar, né? Se são para as pessoas que estão nos impulsionando ou as que estão nos zoando, né? E tem que ter as duas, porque as duas faz parte do figurino, né? E aí trazendo, né, sobre como isso aconteceu. Na verdade, eu já estava bem sucedido como barbearia, eu era um barbeiro muito bem sucedido na minha cidade e também já viajando, dando palestras, etc e tal. Porém, quando eu montei a barbearia, eu sempre almejei me conectar com pessoas da alta sociedade. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, por mais que eu nasci num berço bem humilde, bem simples, e eu sempre quis crescer cada vez mais, me conectar com pessoas. Porém, eu não conseguia. Eu já tinha 2 barbearias, eram super lotadas, já viajava, já dava palestra, só que eu não conseguia me conectar com determinadas pessoas que eu gostaria. E aí foi quando eu fui estudar como que essas pessoas se conectam, né? O que faz essas pessoas se conectarem. E aí foi onde eu aprendi que as pessoas elas só se conectam com quem de fato pareça ou é interessante. Por quê? Porque são pessoas que o seu ciclo diário é muito corrido, é muito concorrido você ter um espaço na agenda. Então eles não vão abrir esse espaço para uma pessoa que não passa a ser interessante. Então, como que você vai passar a ser interessante? Com o seu posicionamento, a sua forma de se vestir, com a forma com que você anda. Foi por isso que eu troquei os meus carros, foi por isso que eu comecei a me vestir melhor. E através disso começou a surgir este resultado. Só que eu tive que fazer um desafio, que é o quê? Elevar o meu valor muito mais alto do que eu cobrava quando eu cortava cabelo. E aí eu fui buscar fazer todo esse storytelling. Eu contratei um consultor de imagem, eu contratei uma pessoa que fez todo esse storytelling da minha imagem, e isso eu comecei a pôr em prática. E quando eu comecei a pôr em prática, começou a surgir efeito e resultado. E como eu sempre gostei de trabalhar essa parte de imagem, eu falei, cara, foi muito bom para mim, deu resultado e na nossa região não tem pessoas que fazem isso. E eu gosto de cuidar da imagem de pessoas. Para quem não sabe, na minha adolescência, dos 14 aos 17 anos, eu fui modelo, né? Fui até para São Paulo, participei do Fashion Week, no stand da TIM. Então assim, eu trabalhei com moda. Então eu falei, cara, eu preciso transmitir isso na vida das pessoas. Porque fez tanto sentido para mim, mudou tanto a minha vida, que eu preciso agora mudar. Como mudou? Eu elevei o meu valor, eu cobrava R$45, igual toda a minha equipe. Eu mudei para R$85 o meu corte. Aí eu fui lá, mudei todo o meu guarda-roupa, troquei o meu carro, comprei um carro esportivo na época, que foi intencional, depois eu vou explicar o porquê que foi intencional. E aí começou a surgir, hoje, grandes empresários que são atendidos por mim. E aí, hoje eu tenho um valor mais alto do que eu comecei cobrando. E a minha agenda ela continua concorrida há 10, 15 dias para marcar horário para conseguir fazer comigo hoje um procedimento de cabelo e barba. Então, esse resultado surgiu na minha vida. E como isso surgiu? Porque eu perguntei para esses clientes, por que você hoje me procurou? Por que hoje você corta cabelo comigo? E eles falaram, assim, olha,
nós sentamos em mesas. E nas mesas nós trocamos os ambientes que nós frequentamos. E quando nós falamos aonde você corta cabelo, as pessoas que estão nesse ambiente gostam de pesquisar sobre essa pessoa. Então hoje, se eu falar sobre você, gera valor, porque o meu barbeiro, ele anda de BMW, o meu barbeiro, ele se veste bem, o meu barbeiro frequenta ambientes bem selecionados, como restaurante sofisticado, etc e tal. Então isso gera o quê? Isso gera uma conexão, porque eu comecei a frequentar os mesmos ambientes que esses clientes. E isso, por isso que eu falo que a gente primeiro precisa parecer para depois ser. Quando eu fiz todo esse storytelling, eu investi um dinheiro da minha vida para esse negócio, que era dar certo a minha imagem. Então eu comecei a selecionar um valor do meu orçamento para frequentar restaurantes sofisticados. Eu separei um valor do meu orçamento para estar em ambientes que eles estavam. E aí eu chegava com a minha imagem se comunicando de forma correta. E aí eu era intencional, eu cumprimentava todos que estavam às mesas, então eu passava cumprimentando as pessoas. Isso é uma forma de chamar a atenção das pessoas. E aí eu sentava à mesa e ali eu desfrutava do mesmo ambiente. E isso gera o quê? Curiosidade. E aí as pessoas começam a querer pesquisar para saber quem é você, porque você chega diferente, está no ambiente dele, não é uma figura comum de estar ali, porque você nunca sentou nesses ambientes. E aí acaba surgindo depois a questão deles te buscar e usufruir do seu produto. Incrível. Você estava falando aqui, eu estava viajando no mundo da ótica, né? Porque eu vejo muitas óticas que reclamam, né, do markup, do ticket médio, que não vende ou só vende produtos baratos. Talvez você seja essa ótica que está nos assistindo, ou você seja esse consultor. E essa história do Rafa vai fazer sentido para você ou está fazendo. Talvez a sua vitrine, talvez as armações, talvez as suas vestimentas, né? Talvez o lugar onde você está, a sua comunicação está trazendo o tipo de público que está comunicando. Sim. Quer dizer, nunca aquele outro público, né? Igual você comentou, né? Que isso também eu acho que serve para outros nichos, né? Sim. Não só para o seu. Eu acho que é uma demanda grande. Eu vejo no ramo pessoas querendo gerar valor, vender um valor agregado. Mas o que você estava falando aí, eu estava pensando aqui, né? Não faz sentido eu, que vou comprar um valor agregado, comprar naquele local que não conecta comigo, né? Então, fica a dica, né? Se você, às vezes, não está satisfeito com aquilo que você está produzindo, com aquilo que você está fazendo, se você é um gestor empresário, igual o Rafa, que nunca está satisfeito com aquilo que ele alcançou, está sempre procurando melhorar, se capacitar, fica uma grande dica. Talvez a chave do seu negócio é encontrar alguém igual o Rafa, que já passou essa trajetória, que vai te encurtar caminho. E outra dúvida, né, até das pessoas que passam por isso, né, essa para quem talvez um gestor, né, que tenha a mentalidade, quer mudar, mas financeiramente ele acha que ainda não é possível. Como é esse processo de transformação? Como que você dá uma dica para a pessoa começar a ser de uma forma suave? A parte de mudança, imagem, hoje é o investimento mais barato que existe, tá? E assertivo. Por quê? Você faz um investimento com o consultor de imagem, é óbvio que o teu investimento Sim. ali não é tão barato, né? E além desse investimento, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar, ou qualquer outro consultor de imagem vai te ajudar a você se descobrir e se comunicar de forma correta. E quando nós iniciamos essa transição, você não precisa comprar roupas de marcas, né? Não é a roupa, não é a marca que vai gerar hoje uma autoridade, e sim a forma com que você se comunica exato com a sua imagem. Então, exemplo, você pega hoje grandes empresários, né, que utilizam roupas básicas, né? Hoje nós temos no caso eu estou aqui hoje com uma camisa, ela não tem marca, ela é uma camisa básica. E essa camisa, quem olha pelo todo montagem do meu look vai falar, pô, é uma camisa
cara, porque está se comunicando de forma correta. Mas é uma camisa que na frequência masculina você paga R$180. Mas o porquê que hoje ela está de forma correta? Porque ela foi passada por um ajuste. Aquilo que eu falo, a roupa quando você compra, ela não foi feita para você usar. Ela tem um tamanho padrão, para que ela sirva para todas as pessoas que usam um M, para todas as pessoas que usam um P. Mas todas as pessoas que usam M, às vezes não tem a mesma cintura, não tem o mesmo braço, não tem a mesma parte do tórax. Então você tem que comprar uma roupa e adaptar ela para o seu corpo, onde ela vai trazer uma certa elegância e vai passar essa informação correta. Por quê? Porque ela está sob medida, porém não foi feita uma roupa sob medida. A minha calça hoje eu não posso dizer que ela é hoje uma calça barata, porque hoje eu já estou investindo ainda mais na minha imagem. A minha calça hoje ela é feita por alfaiate. Eu hoje me formei recentemente, tá com 8 meses, eu fiz uma universidade de consultoria de imagem e nessa universidade eles ensinam a você a customizar roupa, criar roupas individuais para cada cliente. Então essa calça que eu estou usando é uma calça desenhada por mim. É feita por um alfaiate, então é uma calça cara porque é feita por um alfaiate. Mas por muito tempo, no início da minha transição, eu comprei roupas na Shein. Eu tinha calça de R$97 e aí eu levava na costureira para ela fazer todo o ajuste. Então se vestir bem não é caro. É caro você comprar roupa que você não vai conseguir usar depois, entende? E nós temos hoje o início da consultoria de imagem que nós chamamos de armário cápsula. O que é um armário cápsula? Um armário reduzido que você consiga usar por mais de 6 meses. Como assim, Rafael? Hoje, com 3 camisetas, 2 camisas, 3 calças, 2 bermudas e 2 calçados, você consegue fazer mais de 80 looks. E isso eu provo na minha consultoria de imagem, que é possível com apenas 3 calças, 2 bermudas, 3 camisetas, 3 camisas, 2 camisas, você consegue fazer muito mais combinações, mais de 80 combinações de looks. Por quê? Porque nós trabalhamos com roupas atemporais, roupas minimalistas. E quando você trabalha com essas roupas atemporais e minimalistas, você consegue repetir essa roupa durante a semana e a pessoa ela não vai saber que é a mesma roupa, porque não tem algo que marca o visual. Se você usar uma roupa com logo, uma roupa com desenho, uma roupa muito estampada, para você entender como isso é grave, não é nem na mesma semana. Imagine eu estando com essa calça hoje. Se você me ver daqui 3 meses com essa mesma calça, ela vai te marcar e vai falar, pô, Rafael só tem esta calça. Porque é uma calça exclusiva, então é uma calça diferente. Mas você usa uma calça igual a sua. Se você repetir semana que vem, quem garante que a mesma calça é da segunda-feira? Isso é verdade. Você entendeu? Ou um jeans, né? Ou um jeans. Então, nós temos que tomar cuidado com a peça que nós usamos, porque a peça que nós usamos, ela marca. E quando ela cria essa marca, que você reencontra essa pessoa depois de 3 meses. Ela vai olhar para você e vai falar, pô, o fulano só usa essa roupa. Por quê? Porque ela marcou. Às vezes você não usou mais ela. Você teve o azar de usar no mesmo dia que você encontrou essa pessoa. Então, nós, consultores de imagem, nós fazemos isso. Nós ensinamos você a utilizar roupas atemporais, que você pode repetir essa roupa com frequência e não vai ser marcado como uma roupa repetida, e sim com uma nova proposta de look. Que top! E essa questão de você ter um look, né, reduzido, né? Às vezes várias pessoas estão pensando, né, em se posicionar diferente. Eu vejo que você comentando aí, às vezes vai muito além de você ficar muito elegante, né? Sim. Mas você mostrar realmente quem você quer que as pessoas te vejam, né? Eu já tive vários momentos super engraçados, né? Eu tinha uma empresa e a gente já era uma empresa de grande porte, né? E a gente estava num lugar, estava eu e meu sócio, e aí a pessoa falou pro meu sócio, aquele é o motorista? E aí eu super achei engraçado, né? Mas a forma como você está vestido, né? Uhum. É muito importante. Talvez as pessoas nem tenham noção, né? Sim. De que como é importante aquilo que você faz, né? Porque não é só transformar uma roupa, né? Sim. Mas transformar a profissão, a identidade e mudar o negócio, né? Sim. Porque eu fui uma vez num treinamento lá em Alphaville, né? Mas era sobre redes sociais, né? Sobre marketing digital, né?
E aí teve um determinado momento que ele falou assim, olha, cada um vai para um lugar aqui do andar aqui no prédio, tire uma foto e poste que a gente vai colocar aqui na palestra. E aí ninguém sabia para que era. E aí foi passando, aí perguntou, o que você acha que ele faz? Ah, sei lá, escriturário. Aí o cara era engenheiro. Ah, sei lá, trabalha, sei lá, vendendo tal coisa. O cara era médico, tinha uma clínica. Sim. Tipo, o jeito que a pessoa estava vestida determinou para as pessoas que não conheciam que ela fazia uma coisa totalmente diferente. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. A comunicação, ela fala, é aquilo que a gente iniciou, né? A comunicação, ela fala muito mais do que uma palavra, né? E a comunicação, ela acaba tanto criando um desejo como um repúdio, ou até mesmo um bloqueio nas pessoas. Eu gosto muito nas minhas consultorias de citar uma dinâmica para as pessoas verem quão é importante a comunicação com a sua roupa. Né? E eu sempre uso, até vou fazer aqui essa dinâmica para vocês verem como é sério. Então você que vai estar assistindo aí, começa a pensar nessa dinâmica. Vocês acabaram de sair de uma lanchonete, vocês estão no comércio da sua cidade, vocês estão em mais de uma pessoa ali, e antes de cada um ir para um lado, vocês param na calçada do comércio e começam a conversar. Vocês acabaram de sair do caixa, está muitas das vezes com o celular ou a carteira na mão, a chave do carro, e vocês estão conversando descontraídos. Vem subindo uma pessoa na calçada, ao mesmo lado que vocês estão, com roupas mais aleatórias, como calça larga, às vezes um chinelo, uma camiseta de time super larga, um boné, e ela começa a se aproximar de vocês. Como que vocês reagem ao ver essa pessoa se aproximar de vocês? Vocês estão com o celular na mão, às vezes com a chave, com a carteira. Vocês continuam dessa mesma forma ou vocês começam a se defender? Automaticamente, né? Você já começa a dar uma escondidinha no celular, dar uma olhada para o outro, porque é automático, você já começa a pensar, cara, será que vai pegar meu celular? Será que vai acontecer alguma coisa? Sim. Qualquer coisa a gente corre? E aí, você aí que está nos assistindo, teve também essa mesma percepção? Aí eu vou te falar, cara, ele só está se aproximando, ele irá passar reto, ele está consumindo no comércio como você. Por que você achou que algo iria acontecer? Pelas vestimentas, né? A comunicação. Então, muitas das vezes a gente acaba passando esse tipo de informação errada. Então nós queremos atrair pessoas, mas a sua forma de se comunicar, a sua forma de se vestir, ela não acaba gerando valor o suficiente para se conectar com essas pessoas. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar, às vezes você está num ambiente e chega uma pessoa e essa pessoa ela é apresentada para você. E aí uma pessoa ela apresenta como um dono de uma empresa multimilionária ou uma empresa milionária, ou não vamos ser muito ousado não, dono de um comércio conhecido na sua cidade. E aí você olha para ele, ele está às vezes de um tênis de academia, uma calça jeans normal e uma camiseta com uma marca. Você acredita que essa pessoa, ela é de fato aquilo que essa pessoa apresentou, ou você vai ter uma certa dúvida pela forma com que ela chegou? Vai gerar um ponto de interrogação até que eu conheça. Entendeu? Ou a pessoa vá na fábrica, né, e fala, nossa, não imaginava que você tinha uma fábrica tão grande. E se ele chegasse hoje com uma calça de sarja, um sapato bem legal, bem elegante, um sapato bacana e uma polo ou até mesmo uma camiseta lisa, só que desenhada ao seu corpo e é apresentado da mesma forma? Você acreditaria, você daria um voto de confiança mais aberto para se comunicar com essa pessoa ou você ainda continuaria com dúvida? Automaticamente a gente já começava a gerar um crédito, né? Opa, essa pessoa... Eu vivi isso bastante, né? Para essa transformação, né? E entender. Geralmente gera um bloqueio, né? A síndrome de Gabriela, né? Sim. Eu nasci assim. Eu vou ser assim. Você era assim. Mas quando você começa a mudar, né? Como as coisas começam a se conectar, né? Sim. E eu observava muito você, né? Quando... Geralmente o lugar que a gente mais se encontra era na igreja. E aí eu começava a observar as pessoas olhando. Sim. Né?
E aí eu vi os comentários, falei, nossa, tá bem, meu. Independente das pessoas terem acesso a aquilo, né? Ela já começava a imaginar a sua situação super top, já começava provavelmente a imaginar o seu negócio, né? Sem ter acesso a nada, né? Sim. E esses dias eu até entrei numa ótica, né? E aí a moça tava reclamando e aí nada tava se comunicando com o que ela queria vender. Sim. Tinha uma cestinha de óculos na porta, R$ 49,90. Aí elas nem com uniforme estavam e também não estava com a camiseta toda. Tava com marca, mas de um tempo bem longo. Sim. E ela reclamando, né? Falando, nossa, Geraldo, mas aqui o cliente entra, o cliente não tem dinheiro, só entra gente querendo comprar produtos baratos, né? E nessa cidade, o lugar que ela tava, também tinha as outras óticas que vendiam um alto valor, né? E aí eu fiz uma pergunta para ela, né? Falei, olha, por que você acha que os clientes que compram produto barato só vêm na sua ótica? Se tem óticas nesse mesmo local, né? E vende produtos de alto valor. Ela falou, não sei. E aí eu comecei. Nos preços tinha um post-it escrito o valor. E aí eu falei, olha, se você olhar, né? A comunicação da sua ótica, a entrada, o visual, ele está comunicando com esse tipo de pessoas. Sim. E automaticamente você vê como isso é muito importante. A própria pessoa ela já se condiciona e ela faz parte do ambiente também da decoração. Sim. Sim. E quando vai passando o tempo, isso fica tão na cultura, né, que a pessoa não percebe. Não. Se nós automaticamente não buscar essa mudança, acaba acostumando, né? Hoje eu olho a forma com que eu me comunicava lá atrás, né? E eu olho hoje e falo, cara, não é o mesmo Rafael, né? Como que eu conseguia, né, andar dessa forma, né? Tá explicado do porquê que eu não conseguia ter os contatos que eu gostaria de ter. E aquilo quando eu falei que a gente precisa primeiro parecer para depois ser, isso é muito sério. Por quê? Porque quando eu fui fazer toda essa transição, eu não tinha condições de comprar aquele Mini Cooper que eu comprei. Eu fiz uma bíblia para ter aquele Mini Cooper, mas eu precisava ter aquele Mini Cooper, porque eu queria passar uma imagem de uma pessoa bem-sucedida. Era o Novo e o Velho Testamento junto. É isso, é bem isso, entendeu? Então não tem como eu passar uma imagem bem-sucedida, eu comprar roupas, mudar a minha forma de me vestir e continuar andando com o Corsinha que eu tinha, né? É errado? Não é errado, não estou falando que você precisa fazer igual eu fiz, mas eu apostei e eu sabia que ia dar certo. Porque eu coloquei todas as minhas energias naquilo ali. E deu certo. Deu certo que em curto tempo eu consegui trocar o meu Mini Cooper para uma BMW mais nova. Depois dessa BMW fui para uma BMW do ano. E hoje eu vejo que deu resultado. Mas se eu estivesse pensando até lá atrás na dificuldade ou no sacrifício de comprar um Mini Cooper, de fazer uma Bíblia, será que eu vou pagar? E ficar vendo os problemas e não a solução, eu não teria alcançado os resultados que eu alcancei hoje, né? E eu falo que isso é possível. Hoje, eu tenho um exemplo de um cliente daqui da cidade, um mentorado meu, ele até, eu uso ele em exemplo em vários lugares, o Pedro Lazzarini. Quando ele assumiu a imobiliária do pai dele aqui, ele não se comunicava de forma correta, né? Foi um susto, porque ele perdeu o pai e ele teve que assumir essa empresa. E aí foi quando ele me procurou para mim fazer todo esse storytelling dele. E eu fiz esse storytelling dele, fiz toda essa transformação, né, visual dele, com forma dele se comunicar nas redes sociais, etc e tal. E hoje, para você ver como faz sucesso, ele viaja dando palestras em eventos grandes de imobiliária, onde se encontra grandes empresários no segmento da imobiliária. Ele dá palestra e hoje ele está aqui em Marília fazendo uma mentoria para 20 donos de imobiliárias de todo o Brasil. E hoje ele cobra um valor super alto para dar essa mentoria. Então, como isso aconteceu? Da mesma forma que aconteceu comigo. Ele precisou criar coragem, ele precisou fazer para depois acontecer. E hoje acontece.
E como isso aconteceu? É muito engraçado. Até nós vamos gravar depois e ele vai falar dessa virada de chave na vida dele. Ele foi num evento de imobiliária, porque ele não entendia tanto assim de imobiliária, em Alphaville, e ele sentou nas primeiras fileiras. E um dos palestrantes pediu para ele se levantar. E quando ele se levantou, ele falou, cara, este cara aqui, ele está se vestindo melhor do que qualquer outro palestrante e pessoas que estão aqui neste evento. Para mim, ele está aqui só para brincar de imobiliária. Ele já é muito mais bem sucedido do que eu, que estou aqui palestrando e tenho hoje um VGV X. Aí ele pediu, se apresenta. E aí ele se apresentou. E nessa se apresentar, este palestrante, que era o dono do evento, se comunicou com ele. E foi onde começou a convidar ele para participar dos outros eventos e dar palestra. Então você vê, por que ele chamou a atenção? Pela imagem que ele estava se comunicando. E ele não estava tão diferente quanto assim a gente imagina. Ele estava com uma calça alfaiataria, uma camiseta básica e um blazer. Era assim que ele estava se comunicando. Mas era a essência dele, trouxe para fora, ele se posicionou de forma tão autêntico que fez sentido para ele e assim ele foi notado. Então esse é o segredo, né, de quando você se veste bem. Você se sente tão bem que as pessoas te notam. Você não consegue passar despercebido. E aí as oportunidades e as portas elas se abrem, né? E isso foi comigo, né? Hoje eu sou convidado para estar em eventos só para marcar presença ou às vezes dar uma palavra sobre o poder da imagem, pela minha mudança e pelos meus resultados, né? Pelo resultado. E isso, como eu disse lá atrás, eu não tinha condições para investir o que eu investi, pois tinha acabado de sair da pandemia, fiquei fechado todo esse tempo, eu tive que reestruturar a minha empresa e aí eu fiz esse investimento. Por quê? Porque eu queria mudar, eu queria ter melhores resultados, eu não queria mais ser uma barbearia mais famosa da cidade, e sim que essa barbearia mais famosa da cidade teria uma pessoa por trás também bem sucedida. E aí foi onde o Rafael surgiu, porque antes o Rafael era só mais um barbeiro dentro de uma barbearia, e hoje não, hoje o Rafael ele é o dono da barbearia. As pessoas veem o Rafael hoje com outros olhos, né? E os clientes que hoje eu me comunico, graças a Deus, são clientes hoje da alta da cidade, e é bem legal porque esses clientes, eles te indicam muito mais clientes, aí você começa a fazer parte uma referência dessa rotina, desse ciclo, né? Acabou fazendo parte e eles te convidam até para eventos deles, para você estar na mesa com eles. E é algo que eu não imaginava um dia estar sentado. Eu sonhava, mas eu não imaginava né, igual está hoje, né? Que incrível, né? E pra gente encerrar, né, uma coisa que você falou que me marcou agora aí é a questão de você acreditar no seu negócio. Né? Talvez você que está nos assistindo, talvez você ainda tenha dúvida de mudar a sua imagem, de mudar a estrutura da sua ótica, talvez de investir algo ou fazer algo que comunica com aquilo que você sonha para o cliente que você sonha atender. E aí você precisa se perguntar, condições financeiras? Como o Rafael comentou, ele não tinha, estava com a Bíblia ali, o Novo e o Velho Testamento junto, ou é falta de você acreditar no seu negócio? É o que você precisa refletir, ver esse podcast novamente e talvez a chave para você fazer a sua virada está aqui. Sabe quando Deus dá uma visão, Ele sempre vai dar a provisão, como dizia meu amigo Paulo. Então, se você acredita no seu negócio, se é aquilo que você ama, talvez você só precisa se comunicar com a pessoa que você quer comercializar, né? E é uma das coisas que eu falo muito para as pessoas, né? Independente hoje de religião. Eu até cito o exemplo tanto religioso e também a física, né? Sim. Então, exemplo, na Bíblia diz, quanto mais você dá, mais você recebe. Então, às vezes você quer ter grandes clientes que paguem pelo seu serviço, que paguem pelo seu negócio, paguem pelo seu produto, né? Frequente a sua ótica. Mas o que você está entregando para este cliente, para ele que ele entre dentro da sua ótica, né? E então, assim, eu sempre tive muito isso, de sempre entregar o meu melhor para poder receber depois do cliente. Os clientes chegam na barbearia e falam, nossa, o meu barbeiro está se vestindo melhor do que eu. Assim, isso é porque você merece o melhor. Então, por isso que eu estou me comunicando dessa forma. E tirando um pouco da parte religiosa, então vamos para a física. Tudo que vai,
volta. Então, semeadura, né? Independente se você espiritualiza ou se você vai para a física, os dois ela tem o mesmo contexto. Então, primeiro você precisa fazer, para depois você ter. Então, muitas das vezes você quer ter resultado. Você quer ter hoje clientes de potencial dentro do seu negócio. Mas eu te pergunto, o seu negócio hoje, se esse cliente ele frequentar o seu ambiente, você tem o produto certo para ele? Você tem o ambiente certo para ele? Né? Muito bom. Esse dia eu fui convidado para ir numa loja que a pessoa quis fazer uma parceria comigo. E eu falei, cara, super veja a sua visão, o seu negócio. Só que vamos lá, hoje eu atendo clientes que você quer alcançar, que chega na minha barbearia de Ferrari, de Porsche, eu tenho um cliente que para com uma McLaren na porta da minha barbearia. Aí eu te pergunto, hoje onde você está com a sua loja de roupa, você acha que há condições de parar uma Ferrari? Há condições de parar um... Não dá. Então como que você quer ter esse cliente, só que o seu ambiente não está pronto para receber esse cliente? Ele só quer receber, ele não quer... Então, primeiro nós temos que fazer o quê? Preparar todo o ambiente, se preparar para depois receber este cliente. Isso tem tudo a ver com a sua imagem. Como se o seu cliente chegar hoje, ele vai achar que você é o dono da loja ou a faxineira da loja? Ou o motorista. O dono da loja ou o motorista? É bem isso mesmo. Então, nós precisamos estar com a comunicação correta. E as pessoas que assistiram esse podcast e vão assistir de novo, como que as pessoas encontram o Rafael? Eu tenho a minha rede social, rafael.studior. Nós temos um link lá na bio. É só clicar lá, vai vir direto no meu telefone empresarial, onde nós vamos falar sobre a consultoria, nós vamos fazer ali um funil para você entender melhor se faz sentido para você no momento. É uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que me procuram, o porquê você está procurando. É por isso. Então, faz sentido, vamos dar sequência. É por isso. Olha, não faz sentido, você precisa mudar isso primeiro para depois a gente chegar aqui. Então, nós não estamos aqui só pensando no cifrão, e sim nós estamos pensando no resultado, na transformação. Então, primeiro a gente precisa entender se faz sentido a consultoria de imagem para você, né? Se não fizer sentido, eu vou te direcionar para um outro tipo de trabalho, né? Porque é muito importante o momento que você está, ele se conectar com o que você está buscando, né? Se fosse lá atrás, uma harmonia, né? Se fosse lá atrás, antes da pandemia, quando eu estava construindo a barbearia, se eu fizesse o que eu fiz hoje, não daria o mesmo resultado que deu hoje. Não estava conectado. Não estava conectado. Então a gente faz até esse tipo de trabalho de entender se você está pronto para dar esse start e fazer essa transformação ou não, né? Então, redes sociais, rafael.studior, tem um link lá na bio. Eu fico aguardando vocês aí pra gente bater um papo. Super, Rafael, muito obrigado por essa aula. Eu tenho certeza, como eu, você que está assistindo, abriu os horizontes, né? Hoje às vezes você nem sabia o que você ficou conhecendo hoje, o que poderia mudar. E hoje você já sabe aonde buscar um profissional com experiência que vai fazer com que você chegue a lugares que você nem imagina, como o Rafael comentou aqui. E antes de terminar, eu queria te dar um presente. Essa parte é boa, hein? Ó, presentinho, agradeço demais o presente. Não vou abrir agora, depois eu abro. Fico grato pelo convite, grato pelo presente. E me coloco à disposição, tá? Para tirar dúvidas. Como o Geraldo disse, ele me acompanha lá nas minhas redes sociais. Eu falo sobre isso praticamente todos os dias. Você rolar um pouco lá embaixo no meu feed, tem várias dicas de como de você se comunicar com roupas, né? Se você de repente não está no momento de investir numa consultoria de imagem, pega as dicas gratuitas, tem várias combinações de looks que você pode acertar e já começar a ter resultados. E aí depois, para você refinar ainda mais, aí sim, vem para a consultoria de imagem comigo. Pegando o gancho com o Rafael, o podcast GP Especialista Óptico, além das lentes, vai muito além de comércio ou de venda, mas sim de transformação. Tudo que você precisa, além das lentes, seja imagem ou qualquer outra coisa, clique aqui, se inscreva, clique no sininho e vamos junto. Podcast Além das Lentes.